Oi, meu nome é Cléa. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Vez ou outra, eu me pego em uma situação interessante, onde alguém chega para mim e fala o que eu preciso. Geralmente é assim: Cléa, será que não já tá na hora de você comprar outro celular não? Esse teu celular tá tão velho, mesmo que ele esteja funcionando tranquilamente, com o básico, porque eu só uso o básico. Ou então, Cléa, teu carro já está tão velho, 10 anos, por que você não troca esse carro? Mesmo que meu carro não tenha problema. Ou então, assim, vem alguém para me falar de procedimentos estéticos, porque eu pareço bem mais velha do que eu sou. E em mim sempre brota um sorrisinho interno, uma risadinha interna, cínica. Cínica no sentido filosófico mesmo, da filosofia da escola filosófica dos cínicos, que pregava uma vida simples, fugir das convenções sociais. E aí a minha resposta é sempre a mesma. Para mim só acaba quando termina. E nisso sempre tem uma expressão de indignação na pessoa. Como se não entendesse ou não aceitasse mesmo o meu lema, que é real, que é assim mesmo. Para mim só acaba quando termina. E aí isso me faz pensar no que nos tornamos enquanto sociedade. Como nos tornamos uma sociedade do consumo, onde tudo precisa ser trocado, né? Onde tudo fica obsoleto, fica velho, ultrapassado em pouco tempo. E é interessante isso, como a gente vem acreditando nisso e vem buscando consumir, mudar. É como se, para eu ser alguém, para eu viver na sociedade, eu preciso trocar meu celular. Ele já não tá mais respondendo em termos de status. Como se, para eu poder pertencer, eu preciso de um carro novo, né? Se não zero, pelo menos no máximo 2 anos. Mais que isso, não. É como se a gente tivesse o tempo todo buscando mais, como se o que a gente tem não fosse suficiente, né? A gente está sempre buscando mais. Tudo fica velho, obsoleto, tudo precisa ser trocado, tudo precisa ser mudado, tudo vira lixo muito rápido. E é interessante a gente pensar onde é que está o nosso valor, né? É como se hoje o nosso valor não está mais em quem somos, em como tratamos o outro, em como nos relacionamos, mas é como se o nosso valor estivesse no que consumimos, no que produzimos. Eu acho muito interessante quando a gente pergunta assim, diz assim, fala sobre você. Em geral, a pessoa vai falar o que faz, né? Ela se define pelo que ela faz, entende? Como se para a gente ser, a gente precisa produzir. Como se a gente não fosse apenas pelo que é, apenas por existir. É como se na nossa sociedade já não existisse mais espaço para ser, para existir, para simplesmente ser e existir, né? E aí a gente entra num processo exaustivo, desgastante, onde a gente está sempre correndo atrás. Está naquela esteirinha dos hamsters, correndo infinitamente, né? Porque a gente sempre precisa de mais, porque o que nós temos está velho, já não serve e eu preciso mais e mais e mais e mais. E
Isso vem trazendo sintomas, desencadeando sintomas sérios, né? Uma exaustão, um cansaço físico e emocional nas pessoas, uma ausência de vínculos, né? Onde a gente já não tem mais tempo interno para nos relacionarmos. A gente parece que não existe mais o vazio, não existe mais espaço para o vazio nas nossas vidas. O vazio, ele está o tempo todo buscando ser preenchido. Se eu não estou fazendo nada, como assim? Eu pego meu celular e vou olhar a rede social e vou passar. Preencher o vazio. Se eu estou conversando com alguém e há um silêncio, parece que o silêncio incomoda e as pessoas imediatamente pegam o celular. Ou então buscam falar qualquer coisa, mas que não exista o silêncio, que não exista o vazio. Percebo isso como um sintoma de nossa sociedade, né? Onde a gente não tem mais esse espaço, né? O espaço do espaço. O espaço para o vazio, para o nada. Tudo precisa ser preenchido. E aí a gente fica correndo exaustivamente para preencher o que falta, né? Se de repente eu tenho um celular que eu comprei há 2 anos, falta algo nesse celular. Falta uma câmera, porque só tem 5 câmeras, eu preciso da 6ª câmera, ou da 7ª câmera. Eu não entendo nada de celular, mas deve ser mais ou menos por aí, né? Se eu tenho um carro que muito bom e que, sei lá, comprei há 3 anos, falta alguma coisa, porque o novo ele tem um farol que é diferente. É como se sempre faltasse alguma coisa, né? Se o tempo vem e como somos orgânicos, matéria orgânica, vamos deteriorar com o tempo. Se o tempo vem e faz o serviço dele, imediatamente eu preciso reverter isso e fazer uns preenchimentos para levantar, para preencher, para deixar mais boca, para deixar mais, sei lá o quê, para acabar com as rugas, né? Eu preciso apagar a minha história, esconder que o tempo está passando. Isso me faz pensar bastante sobre como estamos perdendo o contato com o tempo, né? Nessa busca incessante por preencher os vazios, a gente está perdendo o contato com o tempo. Porque quando a gente vai para o celular e começa a olhar a gente entra em contato com uma realidade que não é concreta, né? É uma realidade que é lateralizada, cortada e que ela é compactada. Nesse compactar a realidade, a gente vai passando e a gente não sente o tempo. É como o tempo também é compactado, né? E facilmente a gente fica 1 hora no celular e nem percebe, só passando. Passando nada. Nada que deixe marca, nada que deixe registro. É só passar. Passar. E aí, com isso, o quanto a gente vai também perdendo a nossa âncora no tempo, né? A gente vai perdendo a ancoragem mesmo no tempo, esse tempo interno, esse tempo sentido.
E aí, quando a gente percebe que o tempo passou, a gente quer algo novo. Algo que preencha o presente. A gente vai perdendo, né, essa âncora interna que nos dá o tempo sentido, o tempo vivido, o tempo das coisas. A gente não consegue mais sustentar o tempo das coisas. Porque a gente quer sempre o novo. Estamos buscando sempre, sempre, sempre algo que nos falta. Algo novo. Porque o que temos não é mais suficiente. E aí eu penso nisso, como isso pode refletir nos nossos relacionamentos. Porque se a gente não nos sustenta o antigo, o que passou, como é que a gente se vincula? Porque vínculo requer tempo. Vínculo requer pausa. Vínculo requer vivência. E aí, nessa busca incessante pelo novo, a gente não sustenta mais a rotina. A gente quer sempre algo novo. Algo novo na relação, né? Algo novo para falar, algo novo para comer, algo novo para ir. Como a gente se vincula? Você acha que quem não pensa, quem não consegue olhar para si mesmo, está sendo pensado de alguma forma? Acredito que a gente está sempre sendo pensado. Somos pensados, as nossas necessidades são pensadas, são criadas. Né? Se a gente for parar para pensar direitinho, as nossas necessidades reais, elas não se associam ao que a gente acredita rapidamente que é. Quando a gente diz assim, eu preciso de um celular novo, para e se faz a pergunta, você realmente precisa de um celular novo ou você deseja um celular novo? Pensar se é uma necessidade real ou uma necessidade produzida. Se pergunta, você precisa de um celular novo ou você deseja um celular novo? Existe uma grande diferença entre precisar e desejar. Mas nesse caso, ter o celular novo, se eu não me conheço, e se eu aceito tudo que eu vejo e eu encaro o que eu vejo como real nas redes sociais, por exemplo, e eu tenho esses desejos o tempo todo atiçados, e de certa forma é bom ter esses desejos atiçados, porque daí eu não olho para dentro, né? Não me defronto com as minhas questões. Como é que a gente pode sair disso sem esse mínimo patamar de reflexão? Quais são as vias? Mas você quer sair disso sem refletir? Sair disso sem refletir é você entrar nessa esteira dos hamsters e tá correndo atrás, né? Quando a gente acredita que ter um celular novo é uma necessidade, você não está refletindo, você não está pensando por você está sendo pensado. Você está na esteirinha do hamster. Mas aí deixa eu recolocar a pergunta. É preciso coragem para fazer isso. E quem não tem coragem? Ai, é preciso muita coragem para fazer isso. É preciso muita coragem. É preciso muita coragem para você se firmar em quem você é e não no que você tem. Entende? Muito possivelmente, quem faz isso fica à margem, né? Mas facilmente me olham meio atravessado, assim, sem entender. Como assim? Sabe?
como assim ela tem esse carro tão velho? Meu carro, ele é novinho, tá? Aparentemente ele é novinho, ele está conservado. Mas é um carro mil, simples, básico, um popular de 2016, que me serve muito bem. Mas eu percebo, eu escuto as pessoas comentarem sobre, virem com comentários críticos mesmo sobre o carro, sobre isso. Mas para mim tá tudo bem. Assim, não me incomoda, não me incomoda. Mas me inquieta. Inquieta no sentido de me fazer pensar sobre o caminho que eu estou tomando. E cada vez que eu escuto isso, por isso vem a risadinha dentro de mim, a risadinha cínica, assim, que é como se fortalecesse em mim a busca por uma simplicidade na vida, por algo que não me pese, entende? Então, com certeza eu preciso coragem para enfrentar isso. E tem uma questão aí, um empresário rico, já idoso, falou assim, ele tem um Passat, enfim, um carro de 2010, e eles que atende tudo, ele fala, cara, eu não vou dar dinheiro para Porsche, eu não vou dar dinheiro para Ferrari, porque é exatamente a mesma conversa que a gente está tendo aqui. E isso é muito sobre o ser ou parecer, né? Eu tenho que parecer para os meus amigos, para minha família, eu tenho que parecer bem-sucedido, eu tenho que, mesmo que eu não seja, é uma loucura, mesmo que eu não seja. Ou seja, eu não me aceito, as pessoas ao redor não me aceitam e a gente vive nesse faz de conta. Em muitos momentos, quem tem a coragem termina encerrando ciclos e saindo de campos traumáticos, familiares, né, transgeracionais. Então, o ponto é, essa coragem vai me levar para onde? E, e aí eu jogo a pergunta para você, essa coragem vai lhe levar para onde? A liberdade, mas precisa sustentar. Então, para mim, para mim, essa coragem me leva para a leveza que eu busco na vida. Para mim não é uma liberdade, mas uma leveza, é o que eu sinto. Cada vez que eu escuto, eu penso assim, nossa, que bom. Que bom que meu carro me serve, que eu estou muito bem com ele, muito feliz com ele, porque não é um boleto que eu preciso na minha vida, é uma leveza que me traz. Entende? Cada boleto na minha vida, gente, é um grande peso. E eu estou me livrando deles, sabe? Buscando me livrar desses pesos da vida, para mim desnecessário. E quando você me pergunta para que lugar isso me leva, eu acredito que a resposta está em cada um. É sentir no teu corpo para onde isso te leva. Mas, sem dúvida, é preciso muita coragem para enfrentar. É preciso muita coragem para você dizer, não, eu não preciso de um carro novo, eu não preciso de um celular, né, de tal marca. Não, eu não preciso. Esse já atende minhas necessidades e está muito bom. É preciso coragem, porque hoje nós somos a partir do status, né? Nós não somos mais quem somos, somos um status. E aí o carro te dá um status, o teu celular te dá um status, o teu corpo te dá um status, né? Como as pessoas vêm num ritmo frenético, assim, trabalhando, 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 para ser cada dia melhor, né? Eu tenho que ser a minha melhor versão de mim. Isso daí é uma frase que se vende assim lindamente, né? Seja a sua melhor versão. Caramba! Tô lá diariamente, internamente, 24 horas por dia, me açoitando. Pá! Sou a minha melhor versão. Você é a minha melhor versão. Você é a minha melhor versão. Você é a minha melhor versão. Caramba, eu sou o meu próprio chefe
eu sou o meu próprio escravo e eu estou 24 horas me cobrando para fazer, me cobrando por não fazer. Entende como isso está sofrido? Como isso dói? E eu entendo, eu percebo que é preciso coragem. Coragem para poder dizer não, não. Eu não sou o meu chefe. Eu não vou ser o meu próprio escravo. Eu me liberto. Eu me liberto dessa falsa necessidade de precisar. Entende? Eu já sou. Eu preciso de um carro que me leve do ponto A para o ponto B. Isso eu tenho. Tá bom, para mim tá jóia, tá ótimo. É exatamente isso que eu busco. Eu não estou buscando o status com o meu carro. Um dia desse eu vi um rapaz que aplicou óleo de cozinha nos trapézios, nos ombros, para parecer mais volumoso. E ele fazia poses e poses para a câmera como se fosse no Instagram, né? Como se fosse um bodybuilder. E as pessoas riam demais no, nos comentários e ridicularizavam, né? Mas era o momento de sucesso dele, porque o vídeo dele tinha viralizado. Então, o quanto que as pessoas estão perdidas mesmo, né? De querer aparecer, de querer se mostrar, uma briga de vaidade na academia, né? Quando eu olho para tudo isso, eu me questiono quanto que essas pessoas estão perdidas. É muito mais fácil manipular uma pessoa quando ela não pensa, quando ela é levada a não pensar. Como sociedade, para onde é que você vê isso tudo indo? O que eu percebo é que hoje que somos vitrines e estamos o tempo todo nos comparando e sendo comparados. Eu olho para o outro como a minha referência para eu saber onde é que eu estou. Entende? Então, assim, eu olho para aquela menina da academia, para a bunda dela, e aí eu vejo, talvez eu precise malhar mais. Entende? É a minha referência, é uma vitrine, para eu ver o quanto eu ainda preciso fazer para chegar ali. E isso é sintomático, né? Isso é sintoma de uma sociedade doente. A sociedade adoeceu. Dessa maneira, olhar para o outro como uma vitrine, eu estou objetificando o outro e estou me objetificando, né? Somos objetos, somos parâmetros, entende? O outro não é mais uma pessoa a quem eu posso me vincular. O outro é um objeto, é algo que eu vou ter como parâmetro para eu saber onde é que eu estou e onde eu posso chegar. Entende como é uma relação utilitária? Eu dou meu tempo ao outro se ele me acrescentar algo. Percebe como se tornou tudo muito utilitário? Não existe mais um espaço para você simplesmente se relacionar com o outro, com o que ele é. Não com o que ele aparenta ser, mas com o que ele é de fato. Né? Você percebe uma pessoa chegar a injetar óleo de cozinha, é uma pessoa que deve estar em grande sofrimento com o próprio corpo. Né? É uma pessoa que deve estar numa grande insatisfação com o próprio corpo. E o que é o corpo, senão ele mesmo? Né? A gente tem, inclusive, nos separado dos nossos corpos. A gente tem tido o nosso corpo como uma máquina que eu preciso polir, que eu preciso exercitar para crescer, e não como o corpo sendo eu mesma. Onde a gente pode chegar enquanto sociedade? Eu acredito que a gente está caminhando, de fato, para algo além do sapiens sapiens. Algo que realmente vá para
uma mistura do humano com a máquina, né? A gente está caminhando para sermos máquinas, estamos nos enxergando como máquinas. E acredito, de fato, que isso traz grande sofrimento, porque é uma eterna insatisfação. Se eu me enxergo como uma máquina, eu vou exigir de mim o máximo do meu potencial. Eu não me satisfaço com o mínimo. Eu quero mais. Eu sou uma máquina. É como se meu mínimo não servisse. E eu estou sempre sobrecarregando essa máquina, né? Se eu vou fazer um café, eu tenho que fazer o melhor café. Entende? Se eu tenho um relacionamento, eu vou ler, me aprofundar e estudar para ter o melhor relacionamento. É como se a gente tivesse o tempo todo que ser melhor. E isso é exaustivo. É muito cansativo você ser a sua melhor versão de você. Aí nas raízes disso, né, a gente vai lá em Darwin e lembra que ele trouxe a teoria, a abordagem competitiva, mas aquele parceiro dele que foi excluído, ele trazia a abordagem colaborativa da natureza, né? Que as árvores mais antigas, elas puxam água de lá de baixo e elas trazem essa água e bombeiam para distribuir para as plantas mais novas. E a gente só vê competição. A mídia só entrega essa possibilidade competitiva pra gente. Combater isso, começando por dentro, é uma atitude revolucionária, posso dizer isso? Acho altamente revolucionário. Acho altamente revolucionário, né? É coragem de não ser nesse mundo, de não ter nesse mundo, se negar ao status. Putz, altamente revolucionário. Eu sou quem eu sou. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu sou quem eu sou. Caramba, é o que me guia, é onde eu quero chegar. Eu ainda não cheguei. Eu, vez ou outra, me percebo me prendendo a um status. Ontem mesmo eu fui no mercado e tal, e conversando com um cara, e o cara veio assim com as ideias incompatíveis, assim, não incompatíveis, mas talvez não em acordo com as minhas. E aí eu conversando e eu falei do meu ponto de vista e tal, e ele rebateu, mas eu acho. Aí teve uma hora que eu fiz, não, eu tô te falando enquanto psicóloga. Na hora eu me dei conta assim, caramba, eu dei uma carteirada, é sério isso? Entende? Então, assim, vez ou outra eu me pego me prendendo a um status, me prendendo a alguma coisa. E, caramba, é difícil você não ser, entende? Nesse mundo, você não ter, você simplesmente ir na tua essência e pronto. Eu busco, mas que luta. É porque no baile de máscaras todo mundo tem que estar com máscara. Sim. Usamos nossas máscaras, temos que nos defender, né? Temos que nos defender, não usar as máscaras, não. É você rejeitar as máscaras, é você estar vulnerável. Você se coloca vulnerável na relação, né? Precisamos, mas eu acho um caminho interessante. O não ser, você já é, entende? Não ser porque você já é. É algo que me atrai, é algo que me encanta. Mas eu ainda não cheguei, não. Eu não sei se ser evoluído, não. Retomando, assim, só a questão que você falou sobre a competitividade, né? Como somos vitrines, e aí, como somos vitrines, a gente se compara
o outro é um objeto, eu sou um objeto, e aí fico comparando. Acaba que a gente entra, de fato, numa relação competitiva, né? A gente fica competindo com o outro quem é o melhor. Qual é a máquina que se sai melhor, né? Qual é o melhor funcionário? Quem é que produz mais? Quem é que pega mais peso? Quem é que corre mais? A gente entra facilmente nesse lugar de competição e aí não abre espaço para que a gente enxergue o outro como um ser humano e que nós sejamos seres humanos também e que sendo dois seres humanos no encontro possa estabelecer uma relação e quem sabe com o tempo um vínculo e quem sabe com o tempo, entende? Acaba não dando espaço para isso. E isso faz com que a gente se isole muito e que a gente viva cada vez mais isolado. Como somos seres sociais, quando a gente está isolado, algo nos falta. E como algo nos falta, a gente busca preencher. O que é que preenche? Né? Consumo, comida, sexo, drogas. Existe um vazio que precisa ser preenchido e eu vou atrás desse vazio. Ou seja, está tudo muito bem estruturado para que cada vez mais a gente sinta o vazio e cada vez mais a gente busque preencher o vazio e nesse preenchimento do vazio a gente consuma mais e nesse consumir mais a gente produza mais. E aí fica num ciclo incessante, né? Porque produzindo mais eu enxergo o outro como um objeto e vou me comparar ao outro e aí me afasto porque o outro é um rival, né? E como eu me isolo, o vazio vem e tudo se repete, um ciclo infinito. Até a entropia, né? Até a autodestruição, né? E é uma profecia autorrealizável, concorda? Porque, assim, eu vejo só escassez, me vendem escassez, né? Aquela coisa, você pode comprar um carro zero hoje, você tirou ele da loja, ele já tá obsoleto, porque você sabe que no próximo ano vão mudar as lanternas, né? E nessa escassez, quando eu aceito viver isso, eu me entrego, né? Eu entrego minha alma, né? Essa loucura toda, essa correria toda. E concordando com isso, eu não sei você, mas eu não vejo muito futuro, não. Eu não sei se a gente aceita viver isso ou a gente simplesmente vive isso sem nem aceitar, sem nem ter a chance de aceitar. Entende? A gente simplesmente foi colocado, a gente nasceu nisso, muitos já nasceram nisso e o que conhece de realidade é isso e aí vai. Eu não sei se é uma profecia autorrealizável, entende? Não sei se as pessoas pronunciam isso e vão atrás disso. Eu acho que fomos inseridos nisso, fomos colocados e vivemos porque é a realidade que a gente conhece. Mas realidades são modificáveis, né? Eu acredito no que há um movimento grande, inclusive, para o caminho oposto, sabe? A internet, ela trouxe benefícios também. É inegável o conhecimento, informações, né? Em excesso, mas se a gente dá uma peneirada boa, tem informações interessantes, né? E talvez com essas informações, quem vai peneirando, vai peneirando também sua própria vida, né? Vai tirando os excessos, vai começando a enxergar o que de fato importa, o que de fato precisa, qual a sua real necessidade, qual necessidade é produzida. Se inquiete com a sua vida, né? É na inquietação que a gente se mexe,
que por dentro se movimenta, né? Se questione, se pergunte o que de fato tem valor para você. O que de fato lhe faz falta. Uma vez me falaram uma coisa que eu nem me dei o trabalho de pesquisar se isso é real ou não, mas que eu achei assim tão interessante, sabe? Tão interessante que para mim não importa se isso é real ou não. Mas me falaram que foi feita uma pesquisa e tal, e que foi constatado que nos últimos 7 minutos da vida, as pessoas têm como se fossem fizessem uma retrospectiva de sua vida e acessassem as memórias daquilo que realmente teve importância. Eu achei isso incrível, independente de ser real ou não. E é uma intervenção que eu gosto de fazer e que eu faço faço em mim, mas que eu também faço nos meus clientes. E eu sempre pergunto, o que você vai acessar nos 7 minutos finais de sua vida? Pensa. Isso é o que importa. Mas eu tenho certeza absoluta que você não vai acessar o celular que você comprou ano passado. Você não vai acessar o carro que você parcelou, que está pagando ali financiadinho. Entende? Não vai. Não vai acessar o botox que você fez. Então, esses 7 minutos finais, o que você acessaria? Se agora fossem os seus 7 últimos minutos, o que você acessaria? Isso é o que lhe importa. É isso que tem valor. Eu espero que esse vídeo tenha lhe inquietado. E se não inquietou, eu agradeço do mesmo jeito por ter chegado até aqui. Um beijo.